Vamos lá, pessoal, começou mais um episódio do nosso podcast Casa, o podcast oficial aqui da Casa do Pai. Hoje num episódio muito especial aqui. Estou aqui com o nosso pastor Vanderlei, já pode cumprimentar a galera aí, pastor? Boa tarde, família, né? Quem sabe você pode estar ouvindo de manhã, boa tarde, bom dia, boa noite. É. Estamos com o nosso pastor Wagner, superintendente de Itapema. Prazer receber, pastor Wagner. Prazerzaço, pastor Vanderlei, estar aqui com você, com o Douglas, nesse momento tão especial aqui nesse podcast aí, com essa família abençoada que é a Casa do Pai, né? Essa casa tão linda e abençoada que tem alcançado muitas pessoas. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão especial, né? Que é o amor. Bacana, pastor. Nós estamos numa série de mensagens aqui chamada Ande em Amor. Essa série de mensagens, ela é baseada ali no livro de Efésios, aonde a gente está buscando literalmente sair do discurso, né? Ir para uma vida prática de amor, porque é muito fácil falar de amor, é muito fácil pregar de amor, mas nós somos chamados para andar em amor como Cristo andou, né? E pastor, nós sabemos a vasta experiência que o pastor tem sobre células, e células, as que a gente respira células. Nós somos uma igreja que se move em células, é uma visão sobrenatural. Nós já queríamos começar aqui pedindo para o pastor aqui contar um pouquinho da sua experiência. Como começou a sua experiência com célula? Legal, Douglas. É uma experiência muito maravilhosa, né? A nossa igreja, ela tem essa asa, né? Que é o ganhar, cuidar, né? Enviar, treinar e enviar, né? Então, a gente estava em um momento assim de transição na igreja, de mudança. O que a gente pode fazer para transbordar esse amor na vida das pessoas e elas facilmente virem para Cristo, né? Então botou no nosso coração o trabalho em células e a gente já está trabalhando aí há mais ou menos uns 12 para 13 anos nessa visão, indo nas casas, né, alcançando as pessoas, não esperando só elas vir à igreja, mas nos doando, né, nos entregando também na vida das pessoas, nos lares e nas casas. E com isso a gente tem alcançado muitas pessoas. Eu tenho assim alguns testemunhos muito especiais na questão de células, né? A gente começou esse trabalho lá em Chapecó e de lá a gente trouxe para Florianópolis. Como eu sou coordenador estadual, então a gente consegue ir colocando os polos, né? Trabalhando nas regiões, nas cidades. Mas o que quebrantou meu coração mesmo, aonde mexeu comigo mesmo, foi aqui em Florianópolis, né? Quando a gente estava ali em Florianópolis, a gente teve células ali no centro da cidade, mas a gente também teve células na periferia, nos morros, e a gente foi alcançando muitas pessoas, né? Então, eu fiquei muito mais apaixonado pelas vidas, pelas almas, depois desse trabalho celular, né? Porque a gente não espera só elas virem à igreja, como eu já falei, mas a gente ia encontrá-las. Então, indo lá na casa, você tem um tempo com elas, no lar delas, na mesa com elas, né? Então você vê toda aquele cenário ali tão pronto para que o evangelho seja pregado. Eu sempre digo que fazer células, né, grupos pequenos, é mais fácil para pregar o evangelho, né? Você é mais certeiro, é mais cirúrgico, né? Então, as células, ela realmente tem impactado muitas vidas e eu não me vejo trabalhando de outra forma para Cristo, a não ser com os grupos pequenos. Já fiz muita coisa, já trabalhamos com séries, com campanhas, né? Porque já estou há quase 19 anos de ministério, né? 18 anos de ministério, né? Então, a gente já fez muita coisa para tentar alcançar as vidas, mas o que mais me impactou e a visão que eu mais sou apaixonado é pelos grupos pequenos, por conta disso, de ganhar, formar, treinar, né? Pastor Vanderlei a enviar, né? O pastor Vanderlei aqui na Casa do Pai também é um trabalho maravilhoso, né? Que vocês fazem aqui. Então, as células para mim é uma paixão assim muito forte. As células, eu sempre digo, né, que o reino de Deus ele se move diferente do reino da terra, né? O reino de Deus ele começa pequeno, né, mas ele não para, ele expande. E as células que eu vejo, né, a gente tem conversado bastante. A tecnologia é muito bacana, né? Porque se você está ouvindo esse podcast, a tecnologia chegou, você está assistindo pelo YouTube. Mas algo que realmente as redes sociais eles nos roubaram foi esse olho no olho, né? Hoje é o WhatsApp, hoje é o Instagram, hoje e não tem mais esse relacionamento. Por isso que nós estamos vivendo aí, nós estamos hoje conectados no mínimo em 5 gerações. 5 gerações. Né? Tem a geração X, Y, Z, Alpha e mais uma geração que os cientistas já estão basicamente para declarar como a geração pós-Covid. Então, assim, essa geração pós-Covid é aquela geração que ficou trancada dentro de casa.
Aquela geração que não queria relacionamento, né? Que realmente nos afastaram. Muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja por medo e tal, etc. E essas pessoas, elas estão com medo do relacionamento. Estão com medo de abraçar, de tocar. E uma coisa que a gente quebrou muito na igreja aqui, Casa do Pai, é não ter fechado as células, né? A gente fechou a igreja, né, por aquele tempo, mas as células, elas continuaram. E mesmo com todas aquelas restrições, por quê? Porque o tete a tete, o olho no olho, isso é curador, né? O toque é curador, né? A gente não deixou de orar com imposição de mãos, Pastor Wagner. A gente não deixou de olhar um no olho do outro. Então, assim, eu acredito que as células é muito mais do que você ter um pequeno grupo, né? Que às vezes a pessoa fala, por que eles estão falando de células? Será que é do corpo humano, né? As células é um grupo pequeno, né, de 4, 3, 2, 7, 12 pessoas, onde se reúne para falar da palavra de Deus, né? Por isso uns chamam células, outros chamam GPS, outros chamam de grupo pequeno, né, grupo de pastoreio. Mas o que me impacta é que nas células é uma palavra compartilhada, né, Douglas? A gente lê uma palavra e todo mundo pode falar, diferente da igreja. O pastor está pregando, né? A gente está tendo comunhão ali com a cabeça do vizinho, né? Então, a gente não tem esse momento de poder expressar. Uma vez nós temos uma célula na nossa casa, até o Gustavo que está aqui é o nosso líder lá, né, de jovens, e o meu filho é anfitrião. E aquele dia lá, por incrível que pareça, eu não tinha compromisso pastoral, e todo pastor gosta de uma reunião, né? E participei da célula com eles lá, né? Vendo, quem trouxe a palavra foi o Gustavo ali, né? Trouxe a mensagem, né? Essa palavra é desenvolvida no tema que nós estamos ministrando hoje. Naquele tempo era Enraizados, né? A série que nós estávamos ministrando nas células e tanto na igreja. E o Gustavo trouxe uma palavra pontual, aonde era para que as pessoas pudessem abrir o que estava dentro, porque a raiz ela se desenvolve dentro da terra para depois expandir para fora, né? E eu fiquei impactado porque 3 jovens, assim, 3, isso é um número muito grande, que estavam pensando em tirar suas vidas. Cara, e naquele momento eles entregaram suas vidas para Jesus. Naquele momento lá a gente pôde orar. Naquele momento lá eu pude ver, uau, que bom que essa porta estava aberta, que bom que essa célula estava aberta para esses jovens. Então, assim, eu vejo que é muito mais do que você tá abrindo uma célula, abrindo um pequeno grupo, mas a oportunidade de quem realmente pode abrir a sua casa para a pregação do Evangelho do Reino. Eu lembro, lendo a história de Jesus, eu vejo que Jesus ele pregava para a multidão, né, Douglas? Ele pregava para, segundo teologicamente falando, cerca de 15 a 20 mil pessoas acompanhavam o ministério diariamente de Jesus. Mas quando ele se retirava na intimidade, ele trazia 12 para perto. E quando ele trazia esses 12, ele tirava 3 para conversar mais ao pé do ouvido. E se você for estudar a história de Pedro, João e Tiago, nós podemos ver que houve um papel fundamental na vida de cada um. Então as células em si, né, a gente tem conversado muito aqui na casa, até esses dias eu trouxe alguns líderes, é a oportunidade de nós estarmos discipulando. É a oportunidade de nós saber o que está acontecendo com o Douglas, com o coração dele, poder orar mais focado, poder saber o que está acontecendo com a sua família. Porque quando você está num ambiente de célula, eu acho incrível isso, é um ambiente de liberdade, onde você abre o teu coração. E quando você abre o teu coração, é um lugar propício para a cura. Glória a Deus. Um verdadeiro evangelho, né, pastor Vanderlei? As células ali, né? Pregando Jesus, amor, e então é sobrenatural, né? Eu tenho um testemunho, Douglas, para contar sobre as células. Eu não sei se dá pra gente. Eu acho que tá tranquilo, né? À vontade, uhum. Então, como eu estava falando ali no início, ali em Florianópolis, a gente tinha células tanto, né, ali no centro, nos bairros, como também nos morros, né? E essa célula no morro, eu fiz questão de subir. Era 244 degraus, pastor Vanderlei, para subir nessa célula. Já era uma academia, né? Você subir e descer. E ali aquela galera era um carente do evangelho, né? Por Jesus, né? Porque aquele ambiente é muito triste ali, né? É um ambiente totalmente fechado, né? As crianças nascem ali, vão crescendo naquele ambiente, então você é ocupado por aquele ambiente, quem vive ali. Então a gente começou a célula ali
E essa célula foi crescendo, e a gente multiplicou, a gente tinha 2 células naquele morro. E um dia a gente recebeu um rapaz ali naquela célula, né? Um rapaz, o nome dele é Juliano. Um guri muito abençoado, um jovem que a vida toda dele foi uma vida do crime, sabe? Ele não teve um tempo assim de vida boa, vamos dizer, né? Sempre o crime foi a casa dele, né? Então ele estava acostumado com aquilo. Então ele ia preso por aquilo que ele cometia, voltava, ia preso, voltava. Aquilo era a vida. E um dia eu dei um abraço nele e falei: Juliano, você vai mudar de vida, cara. Caminha aí, vamos caminhar junto e você vai mudar de vida. E ele acreditou nisso. Então eu ia nessa célula, um dia eu fiz um movimento lá no morro, que eu chamei assim, era o café com os manos, né? Então era só os manos que ia mesmo lá nesse café, né? Então foi ali aquela turma toda ali do morro, ali, né, naquela situação. E eu fiz um apelo para eles aceitar Jesus, né? Porque ali eu entendi o verdadeiro id, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Cara, mas todo mundo é todo mundo, né? Todo mundo não é só os que eu gosto, só os que é fácil para mim, só os que estão do lado da minha casa, só os jovens da minha igreja, de dentro da igreja é fácil. Sempre digo pra galera lá na igreja: cara, pregar aqui é top, pregar aqui na igreja, porque todo mundo tá esperando uma palavra. Agora você ir lá onde Jesus mandou, lá nas valadas, lá nos morros, é lá que a gente precisa ir também, né? E ali eu entendi o por todo mundo. E o Juliano pra mim era o meu todo mundo, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquilo que eu tinha, que eu ia passar pra ele, ia mudar a história dele. Então eu precisava estar ali naquela cela com eles. Eu era o pastor da igreja, talvez não precisaria ir, poderia mandar outro, né? Mas eu senti de estar com eles. E o Juliano começou a caminhar comigo, começamos a criar discipulados semanais, né? Tempo assim de mesa com ele também. E um dia Douglas, ele começou a me contar a história dele, né? E eu fiquei chocado porque eu nunca tinha ouvido. Eu nasci num berço evangélico, né? Não me deparei com o mundo, não estive no mundo, né? Mas aí de repente eu começo a ouvir a história desse rapaz, tudo que ele já fez, tudo que ele já havia feito, né? O que ele devia ainda, que ele precisava pagar ainda, sabe? Por estar envolvido naquele meio. Mas ele foi muito categórico comigo. Ele disse: se eu tô aqui nessa mesa, pastor, te contando isso, é porque eu quero mudar de vida. Glória a Deus. E esse rapaz, ele precisou decidir mesmo, porque a história dele era ele ficar preso a vida toda, ou ele ser morto. Eu amei tanto o Juliano, eu amo tanto ele, que eu estava disposto a pagar o preço que fosse para ver a alma dele ser restaurada. Porque uma coisa é aquilo que tu falou no começo, Douglas. Uma coisa é a gente falar de amor. Outra coisa é você transbordar o amor, né? E hoje nas nossas igrejas nós precisamos transbordar esse amor de verdade. Ser como Jesus. Nós temos que ser esses mini Jesus dentro da nossa igreja. Porque às vezes a gente prega, mas na hora de fazer, a gente até faz, mas faz como dá, né? E o Juliano, eu entendi que se eu não doasse tudo que eu tinha de amor por ele, não ia dar certo. Porque a situação dele era muito difícil. Então, naquela semana ele me chamou e ele disse: pastor, eu tô com mandado de prisão ativo e provavelmente, né, eu vou ser preso, só que se eu for preso, eu posso perder minha vida na prisão, né? Por conta de todas as coisas que ele havia passado. E eu falei para ele: Juliano, você vai se entregar, Deus vai cuidar de ti, eu vou levar você lá, nós vamos estar do teu lado, vamos caminhar junto. E não vou esquecer de você. Você pode ter certeza que enquanto você estiver lá, eu vou estar aqui orando por você e dando toda a assistência que precisar. Naquele final de semana ele ia se entregar, né, para pagar o que ele devia para a justiça. Quando chegou no sábado, teve uma operação, a polícia subiu o morro, ele foi preso, né, antes dele se entregar. Eu estava viajando naquele final de semana. Quando eu cheguei de viagem, cheguei em casa de madrugada, acordei cedinho e fui lá onde ele estava preso. Quando eu cheguei lá, eu chamei ele, né, para conversar. Com muito custo deixaram eu entrar lá para conversar com ele, porque naquele momento ali dificilmente você vai encontrar alguém que acredite nessa pessoa, né, que acredite que ela vai mudar, que ela vai ser restaurada, né? Então ficou meio fechado para mim entrar onde ele estava, mas consegui entrar e tive um contato com ele, né? Eu fiquei de um lado da cela, ele do outro, e eu preguei para ele ali, dei uma palavra, orei por ele e disse: filhão, você vai sair daí, você vai sair.
Eu falei pra ele, guarda tudo que você aprendeu aqui nesse tempo. A gente caminhou 10 meses junto. Falei, guarda tudo que você aprendeu aqui, porque aí é onde você está agora. Você está indo para cumprir uma missão. Antes ele ia para cumprir missões, né? Que, como ele estava envolvido, né? Então, no crime, ele ia lá às vezes porque ele precisava fazer algo, né? Puxando pro crime. Mas agora ele estava indo lá como filho de Deus. Eu falei pra ele, cara, agora você vai aí pra ganhar vidas. Esse rapaz, o que ele fez nesse tempo que ele ficou preso, nossa, ele ganhou muitas almas pra Jesus. Glória a Deus. Ele pregou o evangelho lá. Um dia teve um problema, ele foi colocado na solitária, mas não por culpa dele. E aí tinha um cano, ele gritava naquele cano, ele gritava de Jesus, falando de Jesus. Aceitem Jesus. Ele ficou tão apaixonado por Jesus que passou os 10 meses que ele nem viu. Ele ficou lá pregando, pastor, quando eu vi, né, estava no tempo do meu julgamento. Então quando chegou o julgamento dele, a advogada dele me ligou e disse, pastor, será que você poderia ir lá testemunhar a favor dele? Eu nunca entrei nem numa delegacia, né? Nunca tinha entrado, que dirá num júri, né? Mas eu disse, eu amo Juliano, eu preciso ir. E aí eu fui lá, sentei na frente do juiz, o juiz me fez uma pergunta, assim, deixou a bola picando ali, né, pra mim fazer o gol. Ele disse assim, você acredita então que o Juliano pode mudar de vida? Falei, excelentíssimo, eu só não acredito como eu tenho certeza. Como que você tem certeza? Se ele já saiu e voltou muitas vezes. Eu disse assim, mas ele saía e voltava sem Jesus, agora ele volta com Jesus. Então se ele sair daqui, ele vai sair com Jesus. E a vida dele vai ser transformada. Porque de uma vez que você tem Jesus no coração de verdade, a tua vida nunca mais é a mesma, né? O juiz perguntou pro promotor se ele tinha alguma coisa pra me perguntar. O promotor disse que não tinha mais nada. Me liberaram. E eu, né, saí dali, olhei pra ele tava ali, né, junto com os outros colegas. Naquela operação foram 12 foram presos com ele, né, naquela operação. E foi tão de Deus que dos 12 que foram com ele, o único que foi absolvido foi ele. Olha Deus, meu Deus do céu. Ele era para pegar, Douglas, pastor Vanderlei, mais de 30 anos de prisão, com tudo que ele havia, né? Agora, se me perguntar juridicamente falando como que isso aconteceu, eu não sei te dizer. Eu sei que hoje ele não deve mais nada para a justiça. Ele tá, né, hoje ele é líder de jovens, está morando em Chapecó. Agora esses dias eu preguei lá em Xaxim, eu convidei ele para vir lá dar o testemunho dele. Mais de 10 jovens lá se converteram no dia do testemunho dele, porque é muito, muito pesado, né? O testemunho dele é forte, né? Então, o Juliano, ele é todo tatuado, ele tem tatuagem no rosto, no braço. Então, pra gente, assim, as pessoas olham pra ele e tem uma visão, né? Mas ele tem um coração realmente de Deus e ele tem pregado o evangelho aonde ele vai. Então, por que eu contei esse testemunho? Por causa das celas. E por que Deus abençoou a vida do Juliano? Porque ele encontrou alguém que o amou tanto que esteve disposto a ir até o fim para ver a liberdade dele. Então, isso é andar em amor, né? Você ir aonde precisar ir por alguém. E essa semana a gente está justamente isso, pastor Wagner, a gente está o comprometimento com o serviço ministerial. Porque a palavra ministério, muitas vezes, eu acho que foi meio que mal compreendida, né? Eu acho que liderança é uma escolha, não uma posição. Né? Então, assim, a palavra ministério no original é servir. Né? Pode ver que Deus escolheu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestre. Para qual que é o propósito lá em Efésios capítulo 4? Para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, né? Para que o Juliano possa crescer. Né? Então, assim, houve o sacrifício, o comprometimento do pastor Wagner, houve, porque ele mostrou Jesus, né, para o Juliano, que estava, um exemplo, desacreditado. Quem ia acreditar no Juliano? Quem ia acreditar, de repente, em mim, né? Eu não nasci num berço evangélico, né? Mas quem ia acreditar no Douglas? Né? Teve alguém que parou a sua vida, mesmo até com o Wagner, teve alguém que parou para cuidar do Wagner, para que ele pudesse chegar onde ele está hoje, como superintendente, pastor de pastores, enfim. E nós precisamos um do outro. A vida, ela já dita no início, né? Alguém parou a sua vida para carregar você por 9 meses, né? Alguém foi lá e tirou você dentro daquela barriga, alguém foi lá, te deu o primeiro banho. Você pode ver que você já vem a tua vida com essa mentalidade de servir, ministério. E o pastor Leandro estava pregando domingo, né? Eu vim participar do culto do domingo, né? E temos 3 cultos, como era a Santa Ceia. Eu vim nos 3, mas preguei num só.
e acompanhei ali os pastores ministrando, né? Depois eu iria ministrar ceia. E o pastor Leandro estava falando algo muito tremendo sobre ministério. E ele falou de uma história. E eu fiquei impactado, porque já tinha até ouvido ele já falar, mas quando ele fala, ele conta essa história, não tem como a gente não olhar para a nossa vida. Não olhar para o Douglas, olhar para nós, né? O que eu estou fazendo? Qual que é o meu ministério mesmo, na realidade, né? Dentro de uma célula, dentro de numa igreja, enfim, aonde nós estivermos, porque aqui também é um ministério, né? Aonde nós estamos agora falando de Jesus. E ele falou que tinha uma menina cega vendendo maçã do amor. E aí passou uma galera e fizeram uma maldade, derrubaram, né? Derrubaram a bandeja lá, e como ela era cega, ela não conseguia ver onde foi parar as maçãs do amor. E as piazadas ali, rindo da cara, né? Tirando sarro. E aí chegou um homem e falou assim: fique calma, moça. Ela falou assim: agora o que vai ser? Porque a minha família depende disso. Está esperando esse dinheiro para mim, para poder comprar um alimento para nós podermos tomar um café amanhã, almoçar amanhã. E aí aquele moço falou assim: fique tranquilo, eu estou aqui. Mas caiu tudo, tá tudo sujo agora, não vai dar para vender. Aí o rapaz falou assim: eu estou juntando aqui. Tem algumas que não caíram, mas quase todas caíram. Mas não se preocupe, eu vou comprar todas aquelas que caíram. E aí ele monta como é que é o nome ali? Cesta novamente, né? A bancada dela novamente. Tinha algumas que não tinha caído. Aí ele paga para ela todas aquelas que caíram no chão. E aí ela é cega, ela não consegue enxergar. E aí ela diz assim: moço, você não é aquele Jesus que as pessoas pregam aí? Aí ele falou assim: não sou Jesus, eu sou amigo dele. Então, assim, aqui na casa a gente sempre diz, né, que o amor é a única mensagem que cego vai enxergar e surdo vai ouvir, né? Porque o amor em prática ele é válido, né? Amor sem prática é hipocrisia, né? Então nós temos que entender como o pastor, ele subiu 242 degraus, né? Porque lá estava o todo mundo, né? Ide por todo mundo, tava lá. Porque muitas vezes a pessoa ela tá tão fixada: eu quero ir para a África, eu quero ir, né? Quantas vezes eu já recebi profecia de nações que o Senhor me entregou, mas quando eu saía, eu falava assim: mas a minha África é Camboriú, o meu todo mundo ainda é Camboriú, eu preciso dar uma resposta para o lugar onde eu tô. E a porta do ministério ela vai se abrir automaticamente, porque ela é por identificação. Então você não precisa meter o pé, ela vai abrir para você, né? Que nem quando você entra no shopping, né? Você não precisa fazer força, a porta abre porque ela identificou a tua pessoa. Glória a Deus. E pastor, eu acho incrível assim, né, ouvindo o testemunho que o pastor trouxe aqui a respeito do parar por um, né? As igrejas hoje elas têm essa megalomania, uma mania de grandeza, de a gente está atrás de encher estádios, a gente olha o descende, a gente deseja o descende, nós desejamos grandes coisas, mas a gente olha para o nosso Jesus e nós somos chamados para ser como Jesus, embora tenhamos vários referenciais de pastores na terra, né? E evangelistas de multidões e estádios, não tem quem não olhe para um Billy Graham e não anseie viver aquilo, né? Mas esse nosso Jesus, ele parava por uma. Ele parava para ir no poço por uma pessoa, né? E aquela uma pessoa ia lá e destravava várias cidades. Todo mundo quer ser Paulo, todo mundo quer ser um grande evangelista, um grande ministro, porém nem todos querem ser, por exemplo, o irmão Natanael, que vai lá e só ora pelo irmão Paulo e aquilo. Todo mundo quer ser herói, mas ninguém quer ser formador de herói. Ninguém quer ser um formador de herói, ninguém quer parar por um, olhar devagar nesse tempo, né? E é aquele... olá, como é que você vai? Aí a pessoa responde: não tô muito bem. E ele fala: vamos orar então. Mas você pergunta para a pessoa como é que você vai. A nossa geração tá tão acelerada nesse nível que você não tá interessado na resposta, né? E a célula, ela vem na contramão disso, ao mesmo tempo que acelerando num nível muito grande de evangelismo e cumprindo o chamado, ela vem desacelerando essa frenese de multidão, de números e de esse êxtase assim que muitas pessoas vivem, né? E ela vem para parar e cuidar, porque a igreja, eu vejo assim, pastor, e eu quero ouvir a sua opinião acerca disso,
A igreja ela viveu por muito tempo no vinde a mim. Isso. E ela ficava dentro das quatro paredes falando, vinde a mim, vinde a mim. Agora, o ir de fazer discípulos, essa segunda fase, ela se encontra quando você rompe a parede e vai atrás. Exatamente. É o bom pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu, né? Exato. E isso é células, né, pastor? Exato. Exatamente. E às vezes, né, Douglas, a gente fica dentro da igreja porque o ambiente da igreja é legal. Né? Louvores maravilhosos, né? Igrejas lindas. E a gente às vezes fica ali adorando adoração e doando o nosso máximo às vezes ali. E Deus quer um pouco mais de nós lá fora, né? Então, o que eu sempre falo para os meus líderes, né, ali da igreja, né, e tal, e também no estado, que a gente tem que ser um bom músico, que a gente tem que ser um bom pregador, mas a gente também tem que ser um bom ganhador de almas. Porque não adianta, cara, eu ser o cara aqui dentro dessa igreja, né, tão linda e maravilhosa, mas se eu não estiver dando frutos para o nosso Deus. E qual que é o fruto? O fruto não é o tocar bem, o fruto não é o pregar bem, o fruto são as almas. O fruto que permanece não é a música boa que eu canto, o fruto que permanece é as almas que eu ganho. Então isso precisa estar no nosso coração. O tocar, o pregar, o fazer é importantíssimo, porque a gente vai ganhar e vai trazer para cá. Então ela vai entrar aqui na igreja, ela vai ver uma boa música, vai ver uma boa palavra, um ambiente gostoso, né? Mas o fruto realmente que permanece são as vidas. Então nós precisamos ir buscá-las. Não podemos ficar esperando. Vem a mim. Não. A gente tem que ir para cima. E quando a igreja do Senhor entender isso, a gente vai acelerar a volta de Jesus. Uau. Porque Jesus vai voltar quando? Quando todo mundo ouvir que Ele é o Senhor, né? Toda língua confessar, todo joelho se dobrará. Então a gente precisa levar esse evangelho. Precisamos sair das quatro paredes. A Casa do Pai é um exemplo disso, né? Eu conheço o pastor Vanderlei, essa igreja, já há muitos anos. É uma referência para nós. Eu estou aqui nessa tarde aqui com vocês, né, nesse dia, porque o pastor é uma referência. Eu amo estar com o pastor e estar na mesa. Então, essa igreja é uma referência. Então, os irmãos aqui de Camboriú, as pessoas de Camboriú aqui da região, existe uma igreja de referência, de amor, né, que é a Casa do Pai. Aí aqui é a Casa do Pai. Por quê? Porque vocês estão indo atrás das vidas. Então, esse é o foco. Beleza, a gente se encher. Você vem pra igreja, você se enche. É como se encher um copo de água. Sim. Mas encher e deixar ali, né, pastor Vanderlei, não resolve. Tem que tomar água pra matar a sede. Então, uma vez que você se enche no domingo, na segunda, cara, você tem que transbordar. Tem que passar pros outros, né? E a célula tem isso. A célula a gente vai. E a célula é tão legal, eu acho que você até pontuou isso, Douglas, ou o pastor, que não existe escamas, né? Na célula tudo vem às claras, né? Fica tudo claro, né? Porque o ambiente é tão apaixonante que as pessoas elas se sentem livres, né? Se sentem seguras em contar suas mazelas, os seus problemas. Há uma troca, né, pastor, que o ambiente de igreja não proporciona, né? Exatamente. E não tem que proporcionar mesmo, né? Senão Exato. É como a igreja de Corinto, que cada um levantava e queria falar e todo mundo queria Isso falar. mesmo. Não. Aqui precisa ver essa ordem, mas a célula é aquele lugar da comunhão. Exatamente. A célula é aquele lugar do compartilhamento, e o ouvir e o falar curam, né? Isso produz cura, né? Exatamente, né? A gente teve um tempo agora aqui, mais ou menos de umas 2 horas aí com o pastor Vanderlei. Eu tô aqui com meu coração leve, tô aqui com meu coração, né, abençoado, indo pra minha casa, feliz, porque a gente teve um tempo de comunhão. Que se eu viesse aqui na igreja, talvez eu pregaria aqui, já voltaria, nós não ia ter esse tempo, né? Então a célula, ela realmente proporciona isso e é maravilhoso, né? A célula, não, tenho convicção que é a ferramenta correta pra gente expandir o reino de Deus aqui nessa terra, né? Glória a Deus. Pastorzão, nos encaminhando aqui pro final já, devido ao nosso horário, um conselho para os nossos líderes de célula, assim, né, que estão aí batalhando. A gente sabe que o discipulado custa um preço, né? Ser um pregador, pregar um sermão, é muito fácil, né? O Jorginho, ele sempre fala algo assim: pregar um sermão é fácil, difícil é sermão, né? Difícil é estender a mão. Difícil é literalmente pular da prática do discurso teórico e pular para a prática, né? Então, um conselho aí do pastor que tem uma vasta experiência com células. Também queria que o pastor Vanderlei depois desse uma palavra para os nossos líderes de célula, que vão com certeza acompanhar essa edição especial do nosso podcast. Uma palavra para aquele que está começando e para aquele que já está multiplicando, que é uma palavra para incendiar ainda mais o coração, e para aquele que né? também está um exemplo
o que tá parado, ou tá pensando em parar, né, pastor? Pensando em desistir, né? Porque, por exemplo, essa questão do discipulado é que é o diferencial, né? O ide e fazer discípulos, né? Não é simplesmente lançar uma palavra, né? É literalmente requer um cuidado do líder de literal, como se fosse um filho, né? A gente quer ser muito pai de multidões, mas não quer cuidar dos filhos na fé, né? Exato. O que acontece, né, Douglas? A questão do discipulado, acho que até uma pauta aí para uma hora, né? Nós conversar, fazer um podcast aí de discipulado, né? Vai ser show, né? Vamos agendar, já saímos daqui. O discipulado, ele, querendo ou não, a galera tá trazendo um peso para eles, né? O discipulador, que não é dele, né? Então por isso que às vezes, mas eu não vou discipular porque é pesado, é cansativo, tem que tirar tempo. Cara, mas não é a gente que faz. É Jesus que faz. Então o peso não é nosso, cara. O peso é de Deus, é Deus que vai levar esse peso. O que a gente precisa? Se dispor, né? De estar um tempo. Por exemplo, hoje à tarde foi um discipulado com o pastor Vanderlei. Ele falou das experiências deles, né? Eu pude ser edificado. E a gente marcou aqui, ele veio aqui, sentou na mesa, tomamos um café, foi legal. Eu acho que o discipulado é muito isso, né? Não precisa você tirar um tempo para estar com essa pessoa. Eu tenho que escolher um tempo na minha agenda. Não, traz esse cara para tomar um café junto, dar uma caminhada, jogar uma bola. Eu gosto muito de fazer isso na bola, como eu jogo bola toda semana, então eu procuro jogar bola com os guri que eu tô discipulando, né? Então já faço isso na leveza, porque se você querer agendar, deixar de fazer alguma coisa tua para fazer um discipulado, vai cansar. Então a pessoa às vezes quer carregar esse peso que não é dela, tem que entregar para Jesus, levar na leveza, com tranquilidade. Os discipuladores não fiquem pesando, é pesado, né? Porque eu tenho que ficar ouvindo as pessoas, eu tenho que dar uma palavra, né? Eu sempre tenho que ter algo para dar para essa pessoa. Quem tem é Jesus, é só nós sermos esse instrumento, né? Com tranquilidade e deixar ser usado, porque por exemplo, hoje nós não tínhamos uma pauta com o pastor Vanderlei, mas ele falou coisas para minha vida que eu vou levar por um tempão, né? Vou levar talvez pro resto da minha história, né? Dicas de ministério. Então o discipulado é muito isso, é muito leve e deixar Deus fazer, né? E a galera que está começando as células, né, que estão iniciando, estão assim, no caminho correto, porque é isso que Jesus pediu para nós fazer. Essa é a comissão. Nós alcançar as pessoas. Nós temos a ferramenta que é a célula. Então, os que estão começando, continuem firmes, continuem na palavra, né, em oração, amando o amor, né, o amor acima de tudo, porque se você não tiver amor, você não abre a tua casa, se você não tiver amor, você não vai para a tua célula. Sejam apaixonados por essa visão. E não desistam. As células, elas nos dão trabalho, né? Mas também Jesus não disse que ia ser fácil. Ele disse que nós ia ter lutas, né, e trabalho. Mas Ele vai nos honrar, né? Ele vai abençoar a nossa vida. Quando nós passarmos isso aqui, nós vamos morar na eternidade com Ele. Então, se Ele não nos der nada aqui, só a eternidade já tá bom, né? Já tá maravilhoso. A gente pagar o preço que tiver que pagar, abrir casa, pegar carro, fazer o que tiver que fazer para fazer célula, né? O grupo pequeno que seja. Mas não desistir. Que Satanás está tentando os nossos líderes, pastor Vanderlei, a desistir. Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio. Não tem outra, é nós. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos levar o evangelho. Então, como que eu levo o evangelho? Ou pregando no altar, como um pastor aqui, né? Mas nem todos têm esse chamado. Mas para ser um líder de célula, você tem esse chamado. Para falar do amor de Deus com simplicidade, do teu jeito, da tua forma, você pode fazer. Então continuar, não desistir e entender que estão na visão correta, que é isso que Jesus espera de nós. Por que eu não desisto de células? Aonde eu for, eu vou fazer células, porque Jesus pediu para que eu fizesse isso. E se o meu pai pediu para mim fazer isso, eu vou fazer, eu vou obedecer e vou fazer até que ele volte. Então, as células, ela é sim a ferramenta para levar Jesus a todas as pessoas. Então, não desistam, discipulem, amem fazer isso, né? Sejam apaixonados. O que manda é a paixão, né, pastor Vanderlei? Se não tiver apaixonado, vai desistir mesmo, né? Por que Jó não desistiu da esposa dele? Porque ele era apaixonado, né? A mulher disse assim para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, você é doido, mas ele não disse, quero me separar de você, né? Ele chamou ela de doida, mas ficou com ela, né? Por quê? Porque ele ama ela, amava ela, né? Então, a célula tem que ser assim, ela dá trabalho, mas a gente ama. Então, abraçar e não largar, tocar o barco e Deus vai abençoar. Em nome de Jesus vai acontecer o crescimento. Glória a Deus. Pastor, uma palavrinha para os nossos líderes de células que estão acompanhando esse podcast ou ouvindo, né? Porque nosso podcast ele é tanto no YouTube com imagem e também pelo Spotify.
Queria agradecer, né, todo o nosso time. São quase 60 líderes, né, Douglas, que estão comprometidos toda semana com célula, pastor. Tem aí uma gama de líderes que estão passando pelas escolas, que desejam, almejam, né, também trilhar esse caminho. Como o pastor falou, quando você vai abrir uma célula, você vai fazer algo para Deus. Com certeza você vai ter uma resistência, né? Vai ter uma dificuldade. Eu sempre digo que você pensar em desistir é normal, né? Porque se a gente for conversar com o pastor, com o pastor Wagner aqui, contigo, quantas vezes a gente pensou em desistir? Não desistir da igreja de Deus, né, pastor? Né? A gente pensou, né? Mas a gente entende que tem tempo para tudo, só não tem tempo para parar. Exatamente. Né? Tem tempo para você descansar, tem tempo de você juntar pedra, espalhar pedra, tem tempo de nascer e morrer, mas não tem tempo para você parar. Então, Jesus falou que aquele que pega a mão no arado não pode olhar para trás. E uma coisa que eu encerro, né, para falar isso, né, é que se você desiste de uma célula, se você desiste de algo que Deus colocou na tua mão, você desistiria também de uma igreja que você fosse pastorear. Porque o Senhor diz assim: sede fiel no pouco. Então a nossa missão é ser fiel no pouco. Porque a missão de colocar você no muito é dele. Então às vezes a gente não entende, como o Douglas falou, né? A gente está querendo correr atrás do grande, mas o grande não é a tua responsabilidade. Né? Às vezes a gente não consegue olhar as escrituras e entender. Né? Uma coisa importante também, Jesus ele chega e fala assim: ó, grande a seara, são poucos ceifeiros. Então ele fala assim, até vai estar no livro Eu Nasci para Esse Tempo. Ele chega pro time dele e coloca um problema. Ó, é grande a seara, são poucos ceifeiros. Tem um problema. Então os discípulos assim: ó, Pedro, olha aí agora, o que aconteceu? O que ele chegou e falou? Orai o Senhor da seara, e ele enviará. Olha só, então ele usa um problema para dizer assim: venha ter intimidade comigo, venha conhecer o Pai. Porque no momento que você entrar no coração do Pai, é o Pai que está levantando. Então a nossa oração devemos dizer assim: em vez de nós estarmos desesperadamente colocando alguém para suprir uma necessidade, nós temos que entrar no coração do Pai e ver quem ele está levantando para o propósito. Então são situações que a gente olha e a gente contempla os nossos líderes, anfitriões, a cada membro, a cada pessoa que participa de uma célula, que está ali, né, com o seu coração. Então você é uma resposta do Pai, você é uma resposta para essa igreja. Você foi levantado por Deus, porque você é a resposta da nossa oração, pastor. Essas quase 60 líderes que estão abraçando, eles são resposta de uma oração. Então não foi o pastor Vanderlei que levantou, não foi o nosso coordenador de células, o pastor Wagner, que levantou. Foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou, né, através das nossas orações, aquela pessoa, para que ela pudesse então em amor estar assumindo aquela célula. E finalizo a minha participação de hoje quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala assim: uau, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhinhas. Aí por 3 vezes ele fala, e qual que é a tônica do amor? Cuidado. Se você ama, você cuida. Glória a Deus. Top. Pastor Wagner, muito obrigado por a sua participação no nosso podcast aqui. Foi um por prazer. Enriquecer muito aqui a nossa conversa hoje aqui. Vamos marcar sim esse podcast de discipulado? Vamos marcar sim. Pastor, vamos dar o endereço da igreja. O pastor é pastor ali em Itapema, né? Isso. O pastor vai dar o endereço da igreja. Estamos ali em Itapema, ali no bairro Morretes, né? Pastor Vanderlei fazendo um trabalho. Deus está abençoando ali já aquela obra. É na rua 422, número 80, bem atrás da van. Instagram é IEQ Morretes. IEQ Morretes. Isso aí, IEQ E o Morretes. do pastor? Instagram pessoal? IEQ, @Wagner Rodrigues. Show de bola. Wagner Então, galera, Rodrigues segue com o pastor W, lá. Né? Isso. Wagner Rodrigues com W. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast de casa. Compartilhe essa conversa se ela edificou a sua vida. Comenta com mais pessoas para estarem vindo aqui. Se inscreva em nossas redes sociais. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero, antes né, o Douglas vai me perdoar, mas eu quero que o pastor Wagner faça uma oração, pastor. Bora. Glória a Deus. Né? Vamos fazer. Por todos nós, por todos os nossos líderes, para que essa pessoa que está ouvindo o podcast, quem sabe ela está passando por um momento,
Amém. Nós sabemos, pastor, que muitos estão ouvindo nesse momento agora, que estão trabalhando, né? De repente um problema que se levantou, uma dificuldade, né? Essa pessoa que está ouvindo o podcast está doente, né? A gente sabe que os meios de comunicação hoje vão alcançar pessoas neste momento que, quem sabe, nós esteja de repente numa cama, né? Esperando um milagre. Amém. E nós cremos no sobrenatural e cremos naquilo que o Senhor carrega. Amém. Glória a Vamos Deus. orar em nome de Jesus, então, declarar o amor de Deus sobre a vida de cada um. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estivemos aqui nesse tempo falando da sua palavra, do seu amor, Pai. Uau. E agora, meu Deus, nós queremos que o seu amor alcance cada pessoa que está no seu trabalho, Sim, Deus. que está, meu Deus, talvez na sua casa, no seu carro, aonde estiverem nos ouvindo, nos assistindo. Pai, que o Senhor coloque a sua mão poderosa, Pai, Deus. agora. Tirando, meu Deus, toda angústia, toda tristeza, todo medo, meu Deus, toda Sim, incerteza. Talvez nos assiste, nos ouve neste dia, pessoas que estão prontas a desistirem, a parar, porque estão cansadas, porque estão, meu Deus, sobrecarregadas. Mas a tua palavra diz que o jugo é suave e o fardo é leve, Pai. Então tira essa carga agora, Pai. Tira esse peso dos ombros desse líder, dessa pessoa, meu Deus, que talvez precisa de uma força na sua casa, no seu casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estendemos essa oração pedindo que o Senhor alcance essa casa. Repreendemos toda a armadilha do inimigo, toda força oculta que possa querer interferir na alegria e na paz dessas pessoas, meu Pai, e que nós possamos, no nome de Jesus, a cada dia transbordar esse amor. Aquilo que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, Pai, o Senhor entregou para nós, pagando o preço, rasgando a cédula de dívida. Pai, o Senhor colocou ali, meu Deus, que nós não devemos nada. O Senhor decretou, Pai, que tudo está pago, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama. Eu sei que se precisasse, o Senhor faria tudo de novo, Jesus. Então que nós possamos, Deus, ter esse amor também pelas almas, pelas vidas. Senhor, que não seja só no falar, mas que seja na ação, Pai. Como o pastor Vanderlei falou aqui, meu Deus, que nós possamos realmente amar e cuidar, Pai, em nome de Jesus. Que todos que nos ouvem agora sejam impactados por esta oração, por esta palavra, pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus. Que aconteça curas, que aconteça libertações, que aconteça, meu Deus, restauração de vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém. 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 Podcast Casa, o podcast oficial aqui da Casa do Pai Church. Uma família a pertencer. Deus abençoe.